Olá, boa noite a todas, a todos que estão aqui, que estarão posteriormente, que estarão assistindo essa tutoria sistêmica. Bom, vamos começar para mais uma aula. E antes de nós entrarmos no tema, eu talvez seja dúvida de mais alguns. Uma das alunas colocou aqui sobre uma questão, uma dúvida sobre a constelação com bonecos, né? A quantidade, se tem uma quantidade mínima, se pode ser qualquer boneco. Bom, não tem algo específico, tá? Tem gente que utiliza bonecos. Estão me ouvindo bem, gente? Tá tudo bem direitinho aí? Então tá. Tem gente que utiliza bonecos de EVA, a minha caixinha de madeira, né? De MDF. Tem uns que utilizam, quando se iniciou mesmo a prática, né, com a constelação, com bonecos, utilizávamos muito aqueles bonecos Playmobil, né, aqueles, tipo uns brinquedozinhos. Tem gente que usa até tampinhas de garrafa, gente, assim, vários objetos, mas aí a gente vai trazendo uma categoria, né, mais, vamos dizer assim, mais aprimorada. Então, não tem uma biscuit, pode ser usado, madeira, então não tem, assim, um específico, né? E em relação à quantidade, não tem uma quantidade exata que precisa, tem que ter essa determinada quantidade, mas foi como eu respondi aqui a colega. Dependendo do assunto, do tema, né, do momento ali que você tiver na constelação, e aí você vai precisar utilizar, sei lá, 4, 5, 6, e aí vão surgindo questões, né? Talvez nem, não vou dizer nem que utilize isso tudo, mas pelo menos ali uns 10 a 15, 20 bonecos, eu vou dizer nem que você vai usar isso tudo, mas para garantir. E já tem também as questões das âncoras, né? Que são os pinos, que podem relacionar temas como sucesso, dinheiro, relacionamento, morte, vida, aborto, que na verdade eu até fiz uma encomenda agora de âncoras, né? Abortos, bebês, cachorro, né? Tem outros que representam alguma religião, não nada específico, mas alguma religião, talvez. Tem uns, né, que representam algumas coisas assim que também é bom se ter, né? Natália, é obrigatório? Não, mas quando a gente vai trabalhando e a gente vai adquirindo, né, o sistema, vamos dizer assim, ele fica completo. Tá bom, gente? Então, isso aí é uma dúvida que surgiu da colega, estou esclarecendo aqui para os demais. Bom, boa noite mais uma vez. Nós vamos hoje falar. Eu trouxe essa imagem aqui, todos estão vendo? Ordem da família. Hoje eu quero falar sobre um tema que, na verdade, você, enquanto constelador, precisa estar atento a isso. E, na verdade, assim, a solução, entre aspas, ou até mesmo o que se espera da constelação, não é da constelação em si. A constelação familiar é apenas uma ferramenta. Ela é uma ferramenta que vai ser utilizada por você dentro do seu atendimento, você sendo só terapeuta sistêmico ou atendendo, tendo uma outra abordagem, utilizando a constelação familiar como uma ferramenta. Mas qual é a diferença e a potência dessa ferramenta? É você constelador, que vai fazer a diferença. Então, um bom constelador é aquele que sabe fazer uma leitura, uma boa leitura do campo. E para que essa boa leitura aconteça, eu parto de que princípio? Do conhecimento teórico da constelação, as bases teóricas, as ordens de amor que Bert Helling nos trouxe, né? Então, quando a gente fala disso, eu estou falando das leis sistêmicas. Então, se eu tenho esse entendimento das principais leis sistêmicas, daquilo que rege um sistema, eu consigo fazer uma boa leitura. E, além disso, é importante também se perceber a posição e a condição que aquele cliente ou paciente, por assim, como você preferir chamar, denominar, a forma como ele se coloca. Como assim? Tem uma das nossas primeiras tutorias, eu trouxe uma abordagem sobre o seu eu adulto e o seu eu criança.
Então, existem falas que denunciam em que função, em que condição você, enquanto adulto, né? Porque você vai chegar um adulto para te procurar para fazer um atendimento. Só que a postura interna daquele que está te procurando vai denunciar uma postura infantil ou até mesmo uma postura adultizada. O que quer dizer uma postura infantil? Aquele que está requerendo algo, aquele que está numa condição e numa posição, buscando, esperando as coisas acontecerem, culpando o sistema. Essa é a postura infantil. Mas, Natália, só atendo adultos. Sim, eu estou falando de postura interna. Eu estou falando de determinadas falas que vão denunciar, que vão nos mostrar em que condição esse paciente ele está. E para a gente entrar nesse assunto, eu trouxe essa imagem para a gente que possa, para que nós possamos ter uma boa visão do que eu estou querendo dizer. A ordem da família. Nós estamos vendo aí alguns círculos, e uma das nossas aulas, inclusive, no curso, são sobre os 5 círculos do amor. Não sei quem já teve a oportunidade de assistir. Então, os círculos são os pais, que é os primeiros relacionamentos, né? O primeiro relacionamento entre eles. Se relacionaram, daí veio você. Você chegou no sistema. Segundo círculo do amor, a sua infância. Sua infância, sua adolescência, tudo que você recebeu, tudo que você viveu na infância. Terceiro círculo do amor, relacionamento. É o próximo passo, você com o outro. Quando você vai trazer o equilíbrio entre dar e receber. O quarto e o quinto é você no mundo, né? E o mundo de uma certa forma, como você olha as coisas ao seu redor. Mas digamos que esses 3 primeiros círculos, eles são os mais importantes, porque a gente automaticamente entende que a gente vai passando de um círculo para outro círculo, porém, esse círculo ele ainda não está, digamos que, finalizado. É como se eu não tivesse cumprido aquele papel, aquela missão, aquela função, para que eu pudesse passar para outro círculo. Então, por exemplo, se você traz algo da infância, algo que você vai requerer hoje no seu relacionamento, na sua vida adulta, isso vai desequilibrar. Isso não vai ser uma relação saudável. Então, assista a essas aulas dos círculos do amor, que vocês vão compreender o que eu estou falando. Mas nesse momento aqui, porque nós estamos aqui em círculos, o primeiro círculo, ainda que seja o menor, que está em amarelo, está escrito você. E se você perceber, você está no centro desse círculo. E às vezes hoje a gente pode se deparar com falas, com dinâmicas, quando a gente fala muito de amor próprio, quando a gente fala de autoestima, quando a gente fala de você estar no centro, talvez isso te faça sentir um pouco egoísta, ou traz uma ideia de egoísmo, de egocentrismo. E eu não estou falando aqui desses sentimentos, dessas atitudes, mas eu estou falando sim de que você tem que estar no centro da sua vida. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Você é a protagonista, ou deveria ser a protagonista da sua vida. Então, você é a primeira pessoa a quem está dentro desse sistema, você que vai olhar para você que vai olhar para suas condições, para sua necessidade. Nesse segundo momento, e percebam que você está em todos esses círculos. Mas no primeiro momento é você com você mesmo, no segundo momento é você com o seu cônjuge, o seu relacionamento. Quem é você no seu relacionamento? Natália, mas o meu relacionamento é mais importante do que o meu autoconhecimento, do que a minha autoestima, do que o meu autocuidado? Tem alguma coisa fora do lugar. Exige um desequilíbrio aí. Porque se você, preste atenção, muitas vezes nós temos falas ou ouvimos coisas onde pessoas estão requerendo atitudes, requerendo cuidados, mas que nem elas mesmo se dão. Eu quero o olhar do outro, mas eu não sou capaz de olhar para a minha dor. Eu quero que o outro olhe para mim, cuide de mim, mas nem eu mesmo faço isso. Então, entenda que eu saio de um círculo
eu que não me dou atenção, que não me dou carinho, que não olho para minha necessidade, vou para um outro para que o outro me dê isso. Então a gente começa a ver que gera um desequilíbrio ali. E aí você vai colocar isso talvez em quem? No seu cônjuge, no seu relacionamento. Depois do seu cônjuge, entra você e seus filhos. Mas, Natália, meu filho, interessante que em uma das aulas, né, eu dou aulas de constelação em outros lugares, e isso é um assunto sempre que, digamos que polêmico, principalmente se tratando de pais, né, mães, e quando a gente fala assim, seu filho e seu marido, seu cônjuge, seu parceiro, e aí isso gera uma situação, digamos que, quem você escolheria se eu fosse colocar assim, meu filho? Não, meu filho vem em primeiro lugar. E aqui a gente precisa compreender essa ordem, porque o seu parceiro, ele chegou para você antes mesmo do seu filho. Isso aqui a gente está falando de precedência, a gente está falando de hierarquia. Quem chegou primeiro no sistema foi o seu parceiro. Foi o pai do seu filho. Foi a mãe do seu filho. Então, ele chegou primeiro. E aí, quando a gente tem filho e a gente começa a inverter essa ordem, a gente vai começar a perceber algumas dificuldades no relacionamento que estão acontecendo. Justamente porque eu estou colocando o meu filho na frente do meu relacionamento com o meu cônjuge. E posterior aos meus filhos, tem você, ou eu, né? Você e a sua família de origem. Então, veja bem, em termos de precedência, o círculo maior é a família de origem, é a família que vem primeiro. Aí a gente vai voltando, vai descendo, filhos, cônjuge e você. Você percebe que vai diminuindo. Porque precedência, quem chega primeiro, na verdade, o círculo ele não está representando uma precedência, mas a família de origem tem precedência. O que é precedência? Quem chega primeiro. A sua família atual é quem chega depois. E aí, mas entenda algo, precedência não quer dizer prioridade. Então, a minha família atual, ela tem prioridade sobre a minha família de origem. Natália, mas a minha mãe veio primeiro, mas o meu pai veio primeiro. Sim, mas você é adulta, sai do seu sistema de origem e cria, se relaciona e constrói o teu sistema atual. Então, digamos que o que é mais importante para você hoje, ou o que deveria ser, é o seu sistema atual. Esse sistema atual, ele precisa ser olhado. Se você tem um sistema atual, se você tem um relacionamento, se você tem uma família, ele passa a ser prioridade. Então, dito isso, sobre essa ordem da família, e aí a gente começa a pensar um pouco. Bom, já que a ordem é essa, onde eu encontro as desordens? Aonde eu encontro as dinâmicas doentias? Aonde eu posso perceber as repetições de padrões? Eu quero trazer um tema, porque aqui a gente está falando de relações doentias e relações funcionais. O que seriam as relações funcionais? As relações saudáveis, equilibradas, da forma que devem ser. Então, eu saí da minha família de origem, me casei, fui formar minha família, fui morar com alguém, mas eu não consigo deixar a minha mamãe, eu não consigo deixar o meu papai. Mas, Natália, eles não foram morar comigo. Entenda, não, às vezes não é sobre morar, mas é sobre determinadas falas que têm um peso muito grande na sua vida e você não consegue cortar esse vínculo, não consegue viver a sua vida. E quantos relacionamentos estão sendo algo está sobrepondo, uma coisa sobrepondo a outra, porque eu trago o meu sistema. É claro que eu costumo dizer que quando nós nos unimos a alguém, a gente nunca está sozinho. Eu levo o meu sistema e o meu parceiro leva o sistema dele. E com esse sistema se unem as crenças, se unem os scripts da vida, se unem os padrões, se unem os valores, os princípios de cada sistema familiar. E pode ser que nisso a gente esbarre em algo que vai contra aquilo que você talvez acredite, vai contra
de repente, coisas simples, no sentido de, na minha casa, mas quando, né, eu morava com os meus pais, minha mãe me ensinou assim. E aí o seu parceiro fala, não, mas eu aprendi assim. Não, mas é assim. Aí, de repente, vira uma briga, vira uma situação. O marido, né, o seu parceiro que chega e fala, que a minha mãe fazia assim. Que fala isso para quem? Para a atual, né, para a esposa. E aí ela, mas quem fazia era sua mãe. Aí vai requerer uma atitude da mulher comparado ao que a sua mãe fazia. Né? Será que vocês nunca perceberam isso? A gente sempre começa, né, ouvir essas falas, ou quem já vivenciou isso, né, ou a filha que traz, não, porque o meu pai era assim, ou porque a minha mãe era assim, e aí começa as comparações, porque está trazendo o seu sistema, está trazendo o seu padrão, está trazendo aquilo, o seu emaranhamento para dentro da sua vida, para dentro do teu sistema atual. Então, isso vai gerando uma desordem. Então, quando eu falo de relacionamento funcional e relacionamento doentio, eu quero trazer aqui o que a gente chama de triângulo dramático. Esse triângulo dramático, ele foi criado por Stefan Karpman. Ele, estudante da análise transacional de Eric Berne, ele cria o triângulo das relações, ou conhecido como triângulo do drama, o triângulo dramático. Nesse triângulo, a gente tem aqui, eu não sei se eu vou conseguir até fazer o desenhozinho para vocês. A gente tem a ponta, né, um triângulo de cabeça para baixo. Então a gente tem ali, numa ponta o perseguidor, na outra ponta o salvador e na outra ponta a vítima. São 3 posturas, né, de pessoas dentro dessas relações doentias e que de alguma forma uma se conecta à outra. A vítima, ela está conectada ao perseguidor, tá? O salvador está conectado à vítima, o perseguidor está conectado ao salvador. Então, quando você se perceber dentro dessa triangulação, é você se perceber quem você é e quem está com você nessa dinâmica. Então, quem é o perseguidor da história? Quem é aquele que está fazendo? E antes de eu entrar no perseguidor, um detalhe: todas as três dinâmicas, todas as 3 posturas, elas estão presas na dor. Elas só estão olhando para as suas dores, para as suas faltas, para os excessos, para cobranças. E aí, enquanto eu vivo no triângulo dramático, porque é um drama, ser vítima, salvador ou perseguidor, imagina um drama. Imagina uma novela dramática, um filme dramático. É exatamente, né, essa relação que, para quem está de fora, olha assim e fala assim: eu não consigo nem entrar, não consigo nem lidar. Ambos estão presos na dor e ambos estão numa dinâmica infantil. Por quê? Porque quem está como adulto, ou quem já é adulto, e continua nesse drama, em uma dessas 3 posições, não está vivendo como adulto. Ainda não adulteceu. É adulto na sua cronologia, às vezes, né, no seu corpo, porém a postura infantil, que está presa da dor, que não consegue lidar, suas relações são frustrantes, sua profissão não flui, sua carreira, sua relação com o dinheiro, relacionamentos de casal não flui, são pessoas que estão sempre presas em padrões doentios, estão sempre reclamando da vida, estão sempre culpando alguém. Então, são pessoas que têm postura infantil. E o que isso tem a ver com o início da aula, né? Que eu comecei falando aqui. É exatamente isso. O teu paciente, ele vai chegar para você, você vai fazer essa, digamos, entrevista, vai trazer a anamnese, nome, família, vai conhecer um pouco dele, vai pedir para que ele fale sobre o seu tema, qual é a sua questão, e ele vai falar do seu problema. Ele sempre vai falar do problema. E aí tem o triângulo da realidade, né? É você ser o protagonista da sua história. Porque a gente tem o hábito, é comum,
acredito eu, do ser humano falar da dor, falar do problema, e aquilo que a gente foca aumenta, aquilo que a gente foca expande. Então, quanto mais eu falo, mais eu só vejo a dor, mais eu só vejo o problema. Eu não consigo olhar, digamos assim, para uma solução. E digo mais, parte dessa solução está em você. Como? Na sua responsabilidade. Então, vamos falar do triângulo dramático? Quem é o perseguidor? O perseguidor corresponde a quem se sente no direito e na capacidade de julgar os outros. Ele olha para si, ele olha para o problema, ele olha para o seu sistema e ele está ali como acusador. Ele está ali julgando. Ele olha para si, além dele ser o perseguidor, porque ele persegue e acusa alguém do seu sistema, das suas relações, ele também, de certa forma, acaba se colocando como vítima. Mas ele é uma vítima que ele está ali com o dedo apontado para alguém, dizendo: tudo que eu estou passando na vida hoje foi porque você não fez isso por mim, foi porque você não me deu isso, e por conta disso eu estou aqui com a minha vida parada, sugando a tua energia, requerendo algo de você. É a capacidade de julgar, olhar para o outro e não olhar para si. Olhar para os erros dos outros e não olhar para os seus. E aqui, quando eu falo erros, eu estou falando aquilo que ele está trazendo com o julgamento. Porque não é no sentido de talvez ser um fato, de fato um erro. Mas é algo que eu critico, é algo que eu recrimino no outro, mas que na verdade está em mim. É a lei do espelho, né? O espelhamento. Eu falo do outro, eu julgo a atitude do outro, porque, na verdade, esse comportamento está em mim de uma forma reprimida e eu não tenho coragem de assumir, não tenho coragem de mostrar aquilo dali. Mas eu estou como perseguidor do meu sistema. São adultos infantilizados, são talvez homens ou mulheres que estão como meninos e meninas, talvez ainda dentro da casa dos pais, dizendo que não, porque o meu pai foi assim, tudo, ele vai ficar aqui, ele vai me sustentar o resto da vida dele. Porque você tem que me dar isso, porque você tem que me dar tudo. E entenda, a cobrança é sempre algo para si. A dinâmica, sim, ela é egocêntrica. Diferente de com você olhar para a sua necessidade. Quando a gente fala de egocentrismo, a gente está falando de alguém que tem que olhar para nós. Não é só quando eu olho para mim, mas eu também quando começo a requerer que alguém olhe para a minha necessidade. Esse é o perseguidor. E ele também acaba se colocando como vítima. Porque ele vai dizer que ele é o que foi infringido, o que faltou, o que está inferior. Porque para mim as coisas é mais difíceis. Porque eu nunca consigo nada. Porque na minha casa, minha mãe e meu pai preferiam o meu irmão a minha irmã. E aí, comigo é assim mesmo. Eu não vai dar em nada mesmo. A vítima, geralmente, ela tem sempre uma fala melancólica, ela está sempre numa condição infantilizada, até a voz, talvez, ela seja infantilizada. A vítima, ela não olha para suas responsabilidades, ela não assume as suas responsabilidades. Ambos, né, os três não assumem, mas a vítima, ela está olhando para o que aconteceu e dizendo: eu sou uma coitadinha. Eu sou a vítima dessa situação. Não cuidaram de mim, porque eu não tive o meu pai, porque eu não tive a minha mãe. Esse emprego, porque ninguém me dá atenção. Ele tem, como eu falei, né? O perseguidor e a vítima, eles se parecem muito, estão muito conectados e muitas vezes eles oscilam nesse comportamento, porque a vítima ela acaba se encontrando como se tudo funcionasse ao redor dela, no sentido de que as pessoas olham para mim e me acham assim, me acham feia, me acham que eu não sou capaz,
olham para mim, todos me olham e me julgam. Essa é a postura da vítima. E quem é o salvador? O salvador é literalmente o termo de salvar a todos. Bom, ninguém me salvou. Eu quase sucumbi. Eu quase, digamos assim, eu fiz tudo sozinha. Eu não tive ninguém para fazer por mim. Então, eu me coloco na postura de salvar as pessoas. Eu faço tudo pelas pessoas. E aí o Salvador também se coloca como vítima, porque ele vai dizer assim, depois de tudo que eu fiz por você, mas eu faço tudo por você. Interessante que vocês podem perceber nas falas, quando a gente começa a ouvir, eu digo que a fala denuncia, é o seguinte, eu quero, eu percebo que a minha mãe, ela está com problema com o meu irmão. E eu estou vendo o sofrimento da minha mãe, e aquela relação está difícil, como é que eu posso fazer? Como ajudar? E aí, uma das primeiras perguntas que a gente tem que fazer, ou até mesmo fazer para si próprio, ou se fazer ou fazer para o outro em atendimento, é o seguinte: quem te pediu ajuda? A sua mãe pediu ajuda? Seu irmão pediu ajuda? É aquele que está sempre disposto a ajudar, que é o altruísta, está sempre oferecendo algo para alguém. Antes mesmo de alguém falar, a pessoa já veio, né? Parece que lê até o pensamento, já sabe que tu e é aquela pessoa que, inclusive, ela pode ser muito solícita, ela pode ser muito amável, muito vista como uma pessoa muito legal, muito receptiva, mas é aquela que está fazendo tudo pelos outros, e aí ela pode até, com certeza, né? Porque quando a gente faz muito por alguém, a gente está deixando de fazer para a gente mesmo, então ela vai estar sempre cansada, ela vai estar sempre fadigada, ela vai estar sempre num lugar de falta. Devido à sua falta, ela cria um excesso de cuidar de alguém, de salvar alguém. E gravem isso, todo excesso esconde uma falta. O excesso do cuidar ou o excesso do egocentrismo, essas três dinâmicas elas estão escondendo uma falta. Mas o que me coloca numa condição de adulto e o que me faz construir um relacionamento funcional e saudável? Quando eu tiro o foco do problema e eu começo a buscar soluções. Eu saio da justificativa. Quem é muito bom em desculpa é muito ruim em assumir responsabilidade. Então eu começo a dar desculpas. Eu sou assim por causa disso. Comigo eu não consigo aprender, eu não consigo crescer, eu não consigo desenvolver porque me faltou isso. Então começa aquelas historinhas, começam aqueles discursos de vítima, de perseguidor, de salvador, sempre tem um discurso da falta. Sempre tem um porquê e a culpa é de alguém. A vítima ela está presa na sua culpa, que na verdade ela está transferindo e projetando para alguém. Ela pode se culpar dizendo a culpa é minha, fui eu. Já fui, eu sei que faço tudo errado mesmo. Ou ela vai culpar alguém. A vítima ela traz para si, e entenda, culpa é diferente de autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é quando, enquanto adulta, eu assumo a minha parte daquilo que não deu certo, daquilo que não foi bom, daquilo que foi do jeito que tinha que ser. E o que eu posso fazer com essa situação? Tem como reverter? Tem como melhorar? Tem como a gente recomeçar? Não, não tem. Então, vamos encerrar aqui e vamos dar continuidade. Isso é autorresponsabilidade. Adultos resolvem problemas. Adultos veem soluções para o que precisa resolver. Adultos olham para aquilo dali e buscam estratégias, buscam a autorresponsabilidade. A criança interior, a postura infantil, vai se colocar como vítima
e só vai ficar olhando, se lamentando e presa na sua dor. Então, a culpa, a dinâmica da vítima, do perseguidor, e outro detalhe importante, que dentro desse triângulo dramático, aqui se percebe a relação do dependente emocional e do codependente. Em uma das aulas, eu ouvi uma pergunta do seguinte: o meu marido é dependente emocional, como sair dessa relação? E a gente sempre tem a perspicácia de perceber o problema no outro. A gente consegue muito perceber o problema no outro. O problema está fora, nunca está aqui. Né? Essa é o perseguidor que está sempre vendo o problema em alguém, julgando alguém. Ele esconde nele, oprime nele, para não que ele é perfeito. Então, vocês podem perceber pessoas com excesso de perfeccionismo, são perseguidores. Pessoas que estão julgando demais, muito críticas, são perseguidores. E a capacidade de ver o problema no outro e não enxergar em si. E aí a pessoa falou assim: meu marido é muito dependente emocional. Como que eu saio disso? Como ajudá-lo? Primeiro você se ajuda. Olha a ordem da família. Você. Olha para você. Se você está conectado num triângulo onde existe um dependente emocional, que pode ser a vítima, então você é o codependente. O dependente emocional precisa de um codependente. O codependente vai ser o dependente. Quem é o codependente? É o salvador. Porque onde tem o dependente, tem alguém que supre a necessidade da vítima, daquele que está na falta, daquele que está buscando algo. Então, o codependente, ele se coloca: se não fosse eu na vida dele, não sei nem o que tinha acontecido. Ele não faz nada sem mim. Tudo eu tenho que falar. Eu não sei o que seria dessa família sem mim. Eu não sei o que seria dos meus filhos sem mim. Eu não sei o que seria do meu marido sem mim. Isso é uma relação codependente. E aí você diz que o teu marido é dependente, mas você é a codependente que está querendo salvar o marido, salvar os filhos, se coloca à disposição de todos. De todos. Todos dependem de você. E aí, quando a gente vai perceber, você está completamente exausta, completamente cansada. E aí, às vezes, lá no fundo vem aquela fala: mas ninguém cuida de mim. Você não se coloca, não é no sentido de cuidar, mas não se coloca no lugar de receber. Porque aí entra uma outra lei, a lei de dar e receber. Dentro das relações, fora a relação pai e mãe, mas dentro das relações é equilíbrio, dar e receber. Mas você quer ser o salvador. E aí entra numa relação doentia. Entra na relação codependente, dependente, entra na relação de culpa, onde eu não consigo olhar para a minha autorresponsabilidade. Qual é a minha responsabilidade nisso que está me acontecendo? Então, nessa aula de hoje, eu quero que vocês percebam essa imagem, você e você nessas relações. O que você tem trazido para o teu sistema atual? Qual é a desordem que você se encontra? E aí eu volto para a minha fala no início da aula, ao fazer essa leitura. Então, olha para essa imagem aí, quando você olhou para você, olhou para suas relações, e agora você vai ajudar o teu paciente, porque primeiro você começou em você. E agora você vai para um atendimento. Esse é o campo. A ordem é essa. O campo, quem está no centro, tem que ser o paciente, tem que ser a pessoa que você está atendendo. Então, se ele é adulto, certa feita eu atendi um paciente, ele como adulto, dentro do seu relacionamento conjugal estava com problemas, e ele se posicionou lá atrás. Ele se colocou aqui, ó, você e sua família. Ele se colocou preso na família de origem, porque ele estava buscando um reconhecimento, buscando uma valorização que ele não estava tendo na sua família atual.
Então, ele, como adulto, preso lá no passado, porque a família de origem fica atrás. Não é um passado onde você não deva mais olhar ou buscar, não, mas é porque está atrás, porque está lá. Você está no presente. E aí você vai dizer assim: ah, a gente não se comunica mais, a gente não conversa mais, está com dificuldade nesse relacionamento, os filhos, né, não estão, parece que me ouvindo, mas você está olhando. Na verdade, ele se colocou ali no presente, mas olhando para trás. Então, olha a dificuldade. E aí ele começa a questionar a sua parceira aqui no presente, se colocando como vítima. Quando eu falo assim, ah, porque o meu marido não cuida de mim, ele não olha para mim, ele não faz nada para mim, é uma fala de eu quero, eu busco, ninguém me dá, ninguém me olha. Isso é fala de quem? De adulto ou de criança? De criança. Então, essas falas que denunciam a postura infantil. É um adulto infantilizado. E como que estão essas relações? Doentias. Porque eu não olhei para mim. E como que eu, Natália, saio dessa relação doentia? Como que eu saio desse triângulo? Ih, gente, meu negócio está caindo aqui. Como que eu saio desse triângulo? Cortando. Esse vínculo precisa ser cortado. Esse vínculo com o perseguidor, com a vítima, com o salvador. Primeiro, você vai olhar para as suas necessidades. Como que está você dentro dessas ordens que eu estou mostrando aí na imagem? Primeiro, você está cuidando de você, porque se você está cobrando demais de alguém, você precisa reconhecer que existe uma falta. Qual é a sua falta? Qual é a sua necessidade? Qual foi o seu excesso? E aí, mediante a esse reconhecimento, você, como adulta, você passa a ser o pai e a sua mãe. Você passa a ser o seu pai e sua mãe. Você vai cuidar da sua criança. Você vai olhar para as suas necessidades e suprir. Você é o pai e a mãe, não o seu cônjuge, não o seu patrão, não a sua conta bancária, não o seu diploma, o seu certificado. Não, as pessoas não precisam te reconhecer. E estou falando de um reconhecimento em detrimento de uma necessidade infantil. Não de um reconhecimento em relação à sua profissão, ao seu ofício, não. Estou falando em detrimento de algo muito mais profundo. De um olhar que lhe faltou, um olhar materno, um olhar paterno, e eu busco isso aqui. Então, às vezes, você está dentro dos seus relacionamentos, dentro da sua profissão, da sua vida, até mesmo se sabotando, não enxergando o seu valor, não enxergando o seu potencial, porque lá atrás alguém não enxergou em você. Então, primeiramente, você ali no centro, olha para o que te faltou, para o que te foi excesso, para o que você busca, se acolha para que para as próximas relações você comece a se colocar. Então, nesse caso, exemplo que eu dei do marido, da mulher que reclamou que o marido era dependente emocional, como é que ela sai disso? Deixando de ser codependente. Entenda, você, dentro desse sistema aqui, dentro dessa ordem, você não muda ninguém. Você não muda seu marido, você não muda sua mãe, você não muda seu pai, você não muda a sua história, você não muda a sua infância. Você não tem a capacidade de mudar ninguém. Como é que eu faço, então, para ajudar o meu marido? Muda você. Tem uma frase de uma consteladora que eu gosto muito, e ela é psicóloga, ela fala assim: muda a postura que tudo muda. Muda a postura infantil que tudo muda. Você quer que as pessoas, e é interessante que falam assim: ah, minha mãe me pensa que eu sou criança. Será que de repente não é você que se coloca como criança? Já parou para pensar se de repente você está numa posição infantil e esse olhar dela para você, percebendo, achando que você ainda é uma criança justamente por causa do seu comportamento, das suas atitudes infantis?
Então, antes da gente julgar, a gente tem que olhar para isso. Então, se existe um triângulo, existem 3 relações doentias. Espera aí, como é que eu mudo isso? Eu mudo a mim mesmo. Eu saio dessa relação. Cortou, acabou. Cortou, acabou. Mas vai ter que olhar para suas necessidades. Vai ter que olhar para aquilo que te colocou nessa relação. E aí eu assumi o triângulo da realização. Sair do drama, porque o drama ele envolve uma desculpa, o drama ele sempre está envolvendo algo que está muito distante e que é incapaz para a minha vida. Porque eu estou preso na dor. Então eu tenho um ideal, eu tenho um projeto, eu tenho um desejo, mas eu estou envolvida num drama, porque eu não alcanço aquilo dali por causa de alguém, por causa de alguma coisa que me aconteceu. Eu não alcanço uma profissão, uma faculdade, eu não alcanço uma vida financeira bacana que supra as minhas necessidades, porque eu estou presa lá no meu passado, na minha dor, na minha escassez, na minha infância difícil. Eu estou presa na dor da minha mãe, do meu pai, do que aconteceu na relação deles. E eu, como filha, e aí eu estou trazendo as leis, né? Eu, como filha, não tenho nada a ver com a relação dos meus pais. Como pai, eu não posso colocar os meus filhos para suprir um desejo ou bancar um desejo, uma necessidade que foi minha, porque eles não são troféus, eles não estão aqui com o objetivo de realizar os sonhos dos pais. E a gente acaba projetando nos filhos esses desejos, essas necessidades. Então a gente começa a perceber os emaranhamentos dentro desse sistema. Aqui nessa imagem, você e seu cônjuge, você e seus filhos, você e sua família de origem. Nossa, se a gente for falar de cada um, a gente vai perceber muito emaranhamento. Então, saia daqui hoje com isso em mente. Primeiro ponto, você com você mesmo. Como que está essa relação? Você consegue se olhar? Consegue olhar para suas necessidades? Consegue olhar para o que te aconteceu? E aí, voltando para os círculos, né, do amor. Consegue olhar para os seus pais da forma como eles são? A forma que eles te conceberam, a forma como você chegou à existência. Consegue olhar para isso e concordar? Consegue tomar esses pais da forma como eles são? E aceitar a vida que veio deles, a vida que chegou até você da forma como chegou? Primeiro ponto. Segundo ponto, consegue olhar para sua infância, para sua história de vida, concordar com o que eles puderam te dar e até mesmo com o que não puderam. E dizer sim para a tua infância, dizer sim para o que lhe aconteceu. Segundo ponto, você trazendo a sua história de uma forma saudável ou doentia para o seu relacionamento, para o seu sistema atual. Será que a dificuldade do relacionamento atual está presa na dor do meu relacionamento, da minha família de origem? Então eu venho com o ideal, ainda que inconsciente, porque se a gente for ver a história da constelação, a gente vai ver que Helling ele trouxe diversos teóricos, ele trouxe a psicanálise, ele trouxe o psicodrama, as esculturas de Virginia Satir, então ele trouxe vários teóricos. Então, aproveitando disso, será que de forma inconsciente eu estou idealizando uma família perfeita porque eu não quero ser igual à família do meu pai e da minha mãe? Então, ao mesmo tempo que eu não quero ser igual, ao mesmo tempo que eu quero algo diferente, eu estou presa nessa dor, eu estou julgando o relacionamento deles como foi e presa no ideal, porque de fato não existe família perfeita. Existem relações. E o que eu preciso saber é o quanto essas relações elas estão saudáveis, elas estão equilibradas, elas estão funcionais, porque as relações elas precisam funcionar. Se eu estou forçando algo, tem alguma coisa errada. Então imagina você calçar um sapato que não é o teu número, vai apertar. E aí você insiste. O máximo que você vai conseguir, aliás, não sei nem se consegue sair do lugar.
Porque sapato apertado é uma coisa horrível. Então, ou seja, você está forçando o encaixe, forçando uma relação, porque tem alguma coisa errada ali. Então, eu preciso dar um passo para trás e olhar para esse sistema. Você percebeu? Será que você que está aqui se percebeu, né, nesse triângulo? Ou então, Natália, não estou? Que bom. Que bom. Mas se você se percebeu em uma dessas pontas, né, desse triângulo dramático das relações, começa a se enxergar, começa a olhar para suas necessidades, começa a interromper vínculos, porque o mal tem que ser cortado pela raiz, é interromper vínculos de padrões doentios. Relação dramática é relação doentia. Você não tem a capacidade, isso é pensamento infantil de que vai salvar, porque a ideia original é o seguinte: eu vou salvar o papai e mamãe. Então eu cresço com essa ideia, eu cresço com esse pensamento de que eu tenho que fazer tudo pelos meus pais, ou fazer tudo por alguém, porque eu acabo substituindo pessoas, eu acabo sendo salvador do sistema, salvador da pátria. Ou então eu sou a vítima, porque eu sou a coitadinha, ninguém gostava de mim na minha casa, só olhavam para o meu irmão, para meus irmãos, ou ainda que não tivesse irmão, a minha mãe ou meu pai só me deixavam porque trabalhavam demais, ou meu pai que foi embora e tinha outra família, então não fui desejada, não fui amada, eu fui abandonada. Ou por conta disso, dessa mesma dor, você se torna o perseguidor, você vai julgar as pessoas, você é aquela pessoa muito rude consigo mesmo e com os outros. Então, quem é você dentro do sistema? Quem é você nesse triângulo dramático? E aí, gente? Foi bom para vocês? Fez sentido aí? Deu para pensar um pouquinho? Muito obrigada. Passa rápida a hora aqui, né? Quando a gente está aqui. Mas alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Bom, ninguém tem nada para falar, acho que ficou tudo bem, né? De nada, Sheila. Obrigada a você. Obrigada a todos pela participação, pela presença. Coloquem as dúvidas. Semana que vem a gente vai estar aqui de novo e a gente vai fazer a seguinte. Eu quero propor a seguinte dinâmica, que na semana que vem a gente faça mais uma constelação, sempre uma aula e uma constelação, tá? Então, uma aula e uma constelação para a gente fazer demonstrações. Quem quiser aqui ser constelado, pode entrar em contato com a Daiana, que aí ela só vai me passar o nome e a gente já vai estar aqui. E eu tô querendo fazer uma constelação em grupo, gente, online, mas em grupo, para a gente ver como é que é, porque eu só tenho feito com bonecos. Ou melhor, grupo também vai ser com bonecos, mas vai ser com pessoas participando também. Então, a gente ainda não fez uma dessa. Pelo suporte, Gabriela. Não sei se você já falou comigo no sistema, não, né? No Pelo suporte, você entra em contato lá e aí você fala que quer fazer a constelação, ela vai me passar e a gente marca para essa quarta-feira. Se você quiser, na quarta-feira você já vai ser constelada. Então tá ótimo. Mas aí você entra lá em contato com ela, mas eu já estou ciente só para deixar fechada e qualquer coisa na quarta-feira já está combinado já. Tá bom, gente? Então vamos deixar isso certinho, gente. É uma aula e uma constelação, até para vocês pegarem a prática, pegarem o manejo, né? Porque é uma demonstração, é um atendimento, mas é também uma aula, uma demonstração de como deve ser feito. Tá bom? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Deixa eu parar aqui a gravação.